Olá, boa noite para vocês, tudo bom, meus queridos? Estamos aqui para mais um dia de super palestra. Eu já estou recebendo perguntas aqui do pessoal, né? E hoje a nossa palestra é sobre terapia de vidas passadas e vida afetiva, que é um tema super legal, que mobiliza muita gente, que é o nosso coração, né? Nosso coração que dá tanto trabalho, né? Mas o objetivo da TVP é justamente ajudar a dar menos trabalho ou não dar trabalho. Na minha atuação com terapia de vidas passadas, para quem não me conhece, Camila Sampaio, eu trabalho com TVP desde 2003, então estamos aí com 10 anos já. Um tema que chama muito as pessoas para o consultório é realmente vida afetiva, né? A vida afetiva costuma ser meio campeã de audiência. Então, eu, como terapeuta, adoro ser super cupida, adoro ajudar nesse sentido, adoro ajudar a resolver essas questões de coração, mesmo porque o coração ele é uma confluência, né, de várias áreas da nossa vida, né? Eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Estou recebendo perguntas aqui. Quem estiver online comigo, é só clicar em Social Stream, né? E fazer o login, né? Aí já pode mandar perguntas para mim. Ou pode mandar pelo Face também, que eu tô de olho aqui, tá bom? Estou gravando, então vou colocar no YouTube depois. Se der algum problema na gravação, já estou gravando aqui também, tá bom? Então vamos lá, vou falar um pouquinho sobre a TVP e a vida afetiva. Na verdade é assim, eu fiz um estudo no Fio de Ariadne, que é o meu livro teórico, sobre vida afetiva e sobre todos os aspectos de vidas passadas que podem causar algum problema em relação à vida afetiva. E nesse estudo eu cheguei a 26 fatores, tá? Eu vou estar comentando alguns deles aqui com vocês e fica o convite também para ler o Fio de Ariadne, tem ele em e-book, né? Eu posso mandar o link para vocês já, ou lá no meu perfil também, vocês entram lá e pegam, tá? Que é uma leitura bem legal. O Fio de Ariadne eu falei sobre 6 temas, né? Autoobsessão, vida afetiva, vida profissional, pânico, depressão e... Sempre que eu vou falar eu esqueço um. Calma. Bom, enfim, são 6, tá? E o objetivo do Fio de Ariadne foi justamente mostrar alguns colegas, né, fazendo o intercâmbio comigo e mostrar toda a bibliografia que existe sobre terapia de vidas passadas, porque um dos meus grandes objetivos aqui como clínica, né, é desmistificar a TVP, trazer informações sobre a TVP de verdade, a TVP do consultório, sem os mitos, sem os, né, as opiniões infundadas que dão por aí, né? Então, trazendo resultado do nosso trabalho de consultório mesmo, tá? Bom, como funciona a terapia de vidas passadas, para quem não fez ou para quem se interessa em conhecer? Em primeiro lugar, eu faço uma anamnese, né, que é uma entrevista, buscando com a pessoa o que é importante para ela, né, de vida atual mesmo, tudo que foi acontecendo com ela, tá? Nessa anamnese, eu vou estar buscando junto com a pessoa, especificamente em relação à vida afetiva, né, o histórico dela de relacionamentos, né, como que foram os relacionamentos dela, o relacionamento familiar, né? Porque a gente vai estar trazendo muitas heranças do nosso relacionamento familiar para a nossa vida afetiva, tanto no sentido de seguir padrões que a nossa família seguiu, quanto no sentido de seguir o oposto, né, do que a nossa família seguiu. Então, pessoas na minha faixa de idade, de 30 a 40 anos, a maioria é filho de casal separado, né? Então, podem ter ficado resquícios disso, né? Podem ter ficado traumas nesse sentido. Então, o primeiro trabalho que a gente tem aí com vida afetiva. E ideias fixas também que essa pessoa tenha, do tipo, todo homem é cafajeste, toda mulher é fácil, todo homem vai me magoar, é melhor eu não me abrir, né? Coisas assim. Porque normalmente essas ideias fixas, elas já remetem a gente para alguma vida passada onde teve problemas no assunto, tá? Fora, né, as questões de vida atual, que realmente hoje em dia
tem um processo difícil, né, no sentido da gente encontrar mesmo o nosso companheiro, porque o relacionamento sério hoje em dia ele é um pouco bastante desvalorizado, né? Mas mesmo assim, existem homens que querem relacionamentos sérios, mulheres que querem relacionamentos sérios e bloqueios para se acharem, né? Então o que a gente vai trabalhar na TVP é justamente esses bloqueios, tá? Padrões de comportamento que a pessoa esteja seguindo, né? Pode ser que a pessoa esteja se sabotando ou sem querer se colocando em situações que estão boicotando a questão amorosa, né? Até no sentido de se envolver sempre com o mesmo perfil de pessoa, né? Ou de ter dificuldade de cortar os relacionamentos de passado e tudo mais, né? Então a gente vai trabalhar esses padrões. Histórico de abuso sexual, né? Se a pessoa tem algum histórico nesse sentido, normalmente o afetivo trava, porque ela tem o trauma, né, por conta do abuso. E, infelizmente, muitas pessoas foram abusadas sexualmente, principalmente na infância, e muitas até nem lembram disso, né? Então isso requer uma investigação. E qual o objetivo da pessoa em relação à vida afetiva dela e se ela está agindo de acordo com o objetivo dela, né? Por exemplo, uma coisa que é muito comum, chega uma moça, eu quero namorar sério e eu não consigo namorar sério, e ninguém me leva a sério. E aí a gente vai investigar como que ela se relaciona. Ela vai na balada e transa na primeira noite, né? Já, digamos que pode acontecer, mas já dificulta o processo, né? Não defendo que a mulher tem que ser a difícil, a santa, tal, mas tem que ter, né, um trâmite aí de criar o relacionamento, né? E normalmente, se a pessoa tem dificuldade nisso, tem influências aí por trás. A gente vai estar trabalhando focado em vidas passadas e trabalhando a parte espiritual também. Podem ter obsessores, podem ter influências externas, pode ter influência de encarnados, né, em trâmite de obsessão de encarnado para encarnado, né? Então a gente vai estar investigando todos esses fatores. Deixa eu dar uma olhada aqui se está indo tudo bem, se vocês me perguntaram alguma coisa. Tá, a gravação tá ok. E se vocês me perguntaram... já estou com 46 pessoas, todos muito bem-vindos. A Marílis, olá. A Maria Elvira, tudo bom, querida? A Raquel, oi, Raquel. Então, um oizinho para vocês. E se vocês tiverem qualquer dúvida, podem escrever. Agora eu vou começar a falar dos fatores, tá? Eu tô lembrando de uma coisa que a Júlia tinha me perguntado. A Júlia tá na faculdade, mas ela pediu para eu responder. Se é verdade que existe alma gêmea. E o que mostra pra gente que a pessoa tem um vínculo kármico com a gente, né? O que demonstra isso? Bom, questão da alma gêmea, na verdade a gente tem várias almas gêmeas, a gente não tem uma só, né? Porque se a gente for pensar, a gente tem aí uma média de 100, 200 vidas que a gente já viveu. Então seria matematicamente impossível a gente sempre casar com a mesma pessoa, né? Então é comum a gente já ter casado com várias pessoas, né, no decorrer das vidas, e essas pessoas irem ocupando vários papéis na nossa vida, né? Então pode ser que a gente já tenha, por exemplo, casado com o pai, com a mãe, com um amigo, né, com um irmão, né? E isso, inclusive, quando não é bem trabalhado, traz até uma inversão de papel, que é um dos fatores que podem atrapalhar, tá? A inversão de papel, ela funciona assim. Se numa vida passada você foi casado, por exemplo, com o seu pai, e hoje essa vibração aí de casamento, essa vibração né, de casal ainda não se desfez, isso pode trazer bloqueios para ambos, né, para o pai e para o filho, tá? Então, nesse sentido, é muito importante desfazer essa vibração errônea, né? Eu recebo muitos casos de inversão de papel. É comum acontecer da sogra ter sido esposa do filho, aí por isso dá problema com a nora, né? Ou irmãos terem sido casal, né? E isso trazer dificuldade para a vida afetiva dos dois fluírem, né? Isso tudo acontece bastante, tá? Tem gente aqui me falando que o som tá ruim. Quem não estiver fluindo pode ficar tranquilo que eu tô gravando, então eu vou pôr no YouTube direitinho, tá? Seguindo, um outro fator que pode ter acontecido, isso mais voltado para o casal em si,
como eu sempre falo, o ideal seria beijou na boca, vai os dois para o consultório se tratar, né? Porque aí já preventivamente a gente já pode tratar muita coisa. Então me procuram em todos os sentidos, né? Pessoas que estão namorando e já começam a ter algum problema, pessoas já casadas, né? Aí a gente já entra em terapia de casal mesmo. Pessoas casadas com problemas com a família do cônjuge, né? E pessoas separadas e pessoas viúvas. Então dá para trabalhar com todos esses aspectos, tá? Pode acontecer, um dos fatores, né, um daqueles 26 fatores, pode acontecer de uma pessoa ter sido traída pelo atual namorado, marido, esposa, enfim, em vida passada, né? Então, isso normalmente é a raiz de ciúme sem motivo, tá? Na vida passada, vamos supor, o teu marido te traiu, ficou com outra pessoa. E aí hoje você tem aquele ciúme doentio da pessoa, sem ele ter feito nada, né? Mas vem aquele ciúme doentio. Isso pode estar associado à traição no passado, tá? E isso é super importante tratar, porque esse ciúme doentio naturalmente sabota, né, a relação atual, porque ele não tem motivo, né? Hoje, pelo menos, né? Então, essa questão da traição no passado, ela pode trazer uma auto-obsessão, uma auto-sabotagem, no sentido de defesa, de melhor não ficar com essa pessoa porque já deu problema, tá? Isso pode acontecer sim. Deixa eu ver se tá tudo certinho. Oi, Vânia, dando oi pra Vânia. Pois é, muita gente tá falando que o som tá ruim, uma pena, mas eu vou colocar no YouTube, vocês podem ver depois. Qualquer coisa, perguntem, tá? Bom, outro fator é abandono, tá? Além de traição, pode ter acontecido do abandono, da pessoa ter sido abandonada em vida passada, ter sido deixada para trás, até ter sido abandonada na igreja, né, no casamento e tal. Então, isso pode trazer também para a pessoa uma defensiva em relação ao que está acontecendo, tá? Tem outro fator importante que pode acontecer nos dois extremos. A pessoa ter se prostituído na vida passada ou ela ter feito voto de castidade, ter sido monge, freira, né? Quando a pessoa se prostituiu, pode acontecer dela trazer aquela vibração, sabe? De promiscuidade, de encarar o amor como uma coisa mais fria, né? E ficar com vários e não ter problemas com isso, tal. E atrair muito pessoas mais cafajestes, né? Tanto homens quanto mulheres. Porque ela traz aquela vibração da prostituição, né? Bem aquela coisa Nicole Kidman, Moulin Rouge e tal. E a freira e o monge, pelo contrário, né? Como houve um voto, uma promessa de castidade, né? Uma situação onde foi feita, né, uma promessa de não se relacionar com ninguém, isso gera uma energia de repulsa, né, de bloqueio na vida afetiva, né? A pessoa tem aí uma dificuldade de se relacionar e de fluir com as pessoas, porque ela prometeu, né, que não iria se relacionar. E além disso, o monge, a freira, ele tem uma proposta assim mais humanitária, né, de ajudar as pessoas. Então costuma ser aquela moça ou aquele rapaz que todo mundo procura para pedir conselho, né, que todo mundo desabafa, mas não vê como parceiro, né? Então, nesse sentido, acontece muito da pessoa ter aí problemas por conta disso, tá? Deixa eu ver aqui. A Raquel tá me perguntando, ela falou que ela é mãe solteira, né? Tem 2 filhos e até hoje não achou a alma gêmea dela, tá? Uma questão, por que às vezes para algumas pessoas demora, tá? Normalmente, quando a gente tem um filho com alguém, existe uma proposta da gente receber esse filho com alguém, né? Então, lá antes da gente encarnar, foi feita uma reunião, foi discutido o assunto e foi colocado, olha, vocês precisam receber essa criança, em dado momento vocês vão ficar juntos e vão receber. E nem sempre a proposta é ficar juntos como casal, né? Às vezes a proposta é ser pai e mãe da criança, tá? Nesse sentido, muitas pessoas, especialmente hoje em dia, né, que a gente tem aí uma plasticidade, né, nos relacionamentos, tem aí a possibilidade
de ficar, casar, separar, casar de novo, separar de novo. A espiritualidade ela vai aproveitando, na verdade, para agilizar a coisa, né? Para aproveitar várias vidas em uma só, né? Então, nesse sentido, a gente pode ter relacionamentos que são kármicos, né? No sentido da gente, não no sentido kármico de chicotinho, de eu tenho que aguentar essa criatura, mas no sentido da gente estar recebendo essa pessoa na nossa vida para resolver alguma coisa com ela, tá? Então, por exemplo, você reencontrou aquela pessoa porque você precisava aprender a perdoar ela porque no passado vocês fizeram mal um pro outro. Aconteceu o perdão, pronto, acabou, não precisa mais ficar junto, não é o companheiro, né? E existem os relacionamentos que é a pessoa que vem para ser o seu companheiro, a pessoa que vai estar ali do seu lado. Como hoje em dia tem essa questão de poder casar, separar, etc., o que está acontecendo com muita gente é conhecer esse companheiro lá na frente, né? Mais velho, com 30, com 40, com 50 anos, né? Então, a espiritualidade aproveita, resolve os karma ruim ali e depois vem a coisa boa. E para vir a coisa boa, essa pessoa tem que chegar lá na frente com uma vibração boa, perdoando, com autoestima legal, que é a parte mais difícil, né? Porque normalmente a pessoa já chega lá na frente com vários traumas, com várias mágoas que ela trouxe. Então, nesse sentido, eu recebo muita gente para limpar todas essas tralhas emocionais para poder conhecer o amor de verdade, né? Porque, assim, quando a gente está numa vibração de mágoa, de ciúme, de autodepreciação, de não se valorizar, a gente não vai atrair uma coisa boa, né? A gente não vai estar atraindo alguém legal. Eu tô vendo aqui que eu caí. Mas tudo bem, continua gravando, então eu vou normal. Outra pessoa perguntando, Maria Elvira, e quando o namoro termina, mas continua um relacionamento camuflado, como que isso pode ser resolvido? É a famosa relação ioiô, né? Tem muita gente que junta, separa, junta, separa, junta, separa e não chega ali num acordo, né? Se vai, se não vai. Nesse caso, o que eu costumo fazer é receber a pessoa para levantar o histórico de relações que eles já tiveram no passado para poder chegar a alguma conclusão, né? Seja uma conclusão positiva ou negativa, mas a conclusão negativa acaba sendo positiva, né? Porque a pessoa, mesmo se ela não seguir, né? Se eles não seguirem juntos, os dois se liberam para conhecer alguém, tá? Normalmente, quando acontece essa coisa do ioiô, é sinal que o aprendizado dos dois não está sendo cumprido, né? É sinal de que o que uniu os dois não está fluindo, né? Então, por exemplo, as duas pessoas se conheceram porque elas precisam aprender, né? Precisam aprender a conviver bem, né? E não estão aprendendo. Então, o objetivo é aprender a conviver bem. Se quando começar a conviver bem as coisas fluírem, aí vai. Se não, né? Então, assim como as situações na nossa vida têm finalidade de aprendizado, os relacionamentos também. Acontece isso muito com amizade, vocês já devem ter passado por isso, né? Tem um amigo que vem para sua vida num X momento, vai na faculdade, e é super amigo, te dá uma super força e tal, acabou a faculdade, ele some. Não é porque ele não é seu amigo, é porque, de repente, o momento que vocês tinham ali juntos, né? Foi cumprido, né? Vocês estavam juntos ali para estar no momento de faculdade, estar ali trabalhando juntos, estar ali vivendo juntos algumas coisas e depois isso flui, tá? Se tiverem mais perguntas, podem mandar, vou continuar falando aqui do material. Também acontece de em vidas passadas a gente ter feito um voto de compromisso, né? Prometer um compromisso para alguém, jurar para alguém que a gente vai ser fiel a essa pessoa por todo sempre, tá? Nesse sentido, se essa promessa foi feita, foi uma jura, mesmo uma promessa ali carregada, a gente precisa voltar nesse momento de desfazer essa promessa, essa jura, porque se essa jura foi feita com uma pessoa específica e hoje a proposta é com outra, isso pode estar bloqueando no sentido de reconhecer, de fluir as coisas com a pessoa correta, né?
Então, nesse sentido, também é possível trabalhar bastante. Eu tô vendo que metade está ouvindo, metade não tá, mas tudo bem, o vídeo vem depois, fiquem tranquilos. Que mais? Outra coisa, pode acontecer de em vida passada a pessoa ter tido um corpo físico repulsivo, né? Ter sido meio corcundinha, meio deficiente, alguma coisa assim, né? E nesse sentido, ela ter ficado traumatizada, né? Com o que aconteceu, com a repulsa que ela causava, né, para as pessoas. E isso trazer bloqueios hoje ao se relacionar, porque ela traz a lembrança, né, corporal de que ela é repulsiva, né? Então isso já causa dificuldades. E um fator que gera muitas questões, tanto em vida afetiva quanto no geral, mas em vida afetiva acontece também, pouca gente pensa nisso, é mau uso de magia, né? Se a pessoa foi um mago, foi um bruxo ou uma bruxa ou qualquer coisa do gênero e usou mal esse conhecimento no passado, ela vai ter feito pactos, né, com entidades trevosas, ela vai ter feito mal para pessoas e essa energia toda prejudica o fluir de relacionamentos hoje porque ela traz uma carga, né, espiritual e uma carga também de arrogância, de sentimentos negativos, tá? É aquela pessoa que é como se tivesse uma nuvenzinha negra em volta dela. Então, nesse sentido, a gente vai estar acessando as vidas que aconteceram esse problema com magia, desfazendo essas magias e liberando, né, esses espíritos, esses pactos, para que a vida da pessoa flua. Essa questão da magia costuma travar afetivo e costuma travar profissional e também o intercâmbio com o espiritual no geral, né? Pode fazer pergunta sim. Tem aqui o Templo Espírita de Umbanda, Caboclo, Lua Branca. Bem-vindo. Pode fazer pergunta à vontade. Todo mundo que está aí, todos os 60, podem perguntar o que quiserem. Só clicar em Social Stream. Enquanto vocês vão perguntando, eu quero falar de uma novidade, né, em atendimento que beneficia muito todos vocês que estão longe, né? Eu trabalho, como eu falei, com TVT há 10 anos e sempre trabalhei presencial, né? Sempre trabalhei em São Paulo e por um ano trabalhei no Rio também. E o Hugo, que é o meu marido e parceiro de trabalho, com o qual, inclusive, tive toda uma história para chegar nele, porque ele é do Rio, né? Então, passei aí 27 anos esperando e fazendo muita TVT até chegar nele, né? Graças à terapia de vidas passadas, cheguei nele, inclusive, e hoje a gente romanticamente trabalha juntos. O Hugo, ele vem fazendo um trabalho de TVT por videoconferência, né? De atender online, desde o ano passado. E esse trabalho se expandiu muito, né? Hoje em dia o Hugo atende outros estados, atende Estados Unidos, Europa, Japão, né? Até Rússia, né? Tem brasileiros morando em todos os lados, né? Então ele tem feito esse trabalho e para ajudar ele por causa da alta demanda, eu também estou começando a fazer, né? Então já estou com algum pessoal aqui comigo e se você está me assistindo e tem interesse em fazer, a gente pode combinar. Muita gente costuma ter medo da TVT online, mas não existe risco nenhum. É só você ter câmera, microfone, ter uma conexão de pelo menos 1 mega e a gente vai conversar como se a gente estivesse ao vivo, né? A gente usa Skype e inclusive um problema grande que a gente tem no consultório que é se ouvir, né? No online isso flui normal porque a gente está os dois com fone de ouvido, então é bem tranquilo. Então, para quem estiver longe, é uma ótima oportunidade de estar fazendo comigo, né? Eu estou incluindo esse trabalho, além do trabalho que eu faço presencial em São Paulo, tá? E vai ser uma forma de estar ajudando quem está longe. Aí é só falar comigo, tá? Bem-vindo, Fábio. E aguardando as perguntas, podem mandar. Vamos lá, enquanto isso eu continuo tagarelando aqui. Bom, a Tulipa está contando que ela foi casada há 14 anos e não consegue desligar dele. Então, num caso desse, assim como o caso do namoro ioiô, eu estaria entrando com ela para buscar o histórico de relacionamento dela com ele, né? E talvez essa questão do aprendizado, né? Às vezes o que ela precisava vivenciar, né? Talvez até desapego, não tenha sido cumprido devidamente, né? Então, eu estava falando sobre isso no começo e depois eu embrenhei por outras áreas. Como funciona a terapia? Primeiro eu faço a anamnese, né? Que é uma entrevista para saber o histórico da pessoa.
Na primeira regressão, a gente vai buscar, a primeira pessoa vai se concentrar, vai se ver num lugar onde ela se sinta bem, né? Que é o que eu chamo de lugar ideal. Vai ser apresentado para ela o mentor ou mentora espiritual, nem sempre na primeira vez, mas pelo menos uma sensação, sentir se é homem, se é mulher, costuma vir. E a gente vai investigar quantas vidas passadas estão afloradas precisando de ajuda, tá? Esse número costuma variar entre 10, 30 vidas, tá? Para casos simples. Para casos mais complicados, esse número cresce. Ou para quem já vem numa proposta de tratar tudo que tem que tratar, né? Aí o número cresce. E aí a gente vai tratando vida por vida. A gente vai entrar primeiro, entender qual o contexto daquela vida, né? O que aconteceu e que ideias que ficaram gravadas, né? O que é trazido para hoje para ser trabalhado, que influência vem daquela vida e que aprendizados ficaram pendentes, né? Para a pessoa poder redirecionar a vida atual para seguir esses aprendizados. E aí no consultório e agora online eu assisto transformações maravilhosas nas vidas das pessoas, é muito gostoso isso, é muito gostoso fazer parte disso. Né? Estou toda feliz agora que estou podendo fazer parte de pessoas que estão longe também. Tá? A Lúcia está contando, só que vai entrar aos pouquinhos, né? Porque tem um limite de caracteres. Ela está falando que conseguiu entrar, conseguiu encontrar, né, a pessoa, né, a alma gêmea, que eu já expliquei que, aspas, né, se decepcionou com ela, diz que tem muito amor, mas a pessoa não é o que a gente esperava. Esse é um ponto importante. Obrigada, Lúcia. Uma coisa que acontece muito com vida afetiva é defasagem evolutiva, tá? Então, foi lá combinado que vocês viriam juntos e tal, só que você foi, correu atrás, melhorou, fez reforma íntima, mudou, e o cara não, né? Então, você tá lá e ele tá aqui. Quando isso acontece, entra e, na verdade, em vida afetiva em geral, entra a questão da escolha, né? Hoje em dia, principalmente, estar casado, estar com alguém é uma escolha. Como eu sempre brinco, essa pessoa vai vir com o pacote Windows dela, vai vir com, né, com o Word, com o Excel, que é o que a gente usa, e vai vir com aqueles arquivos que não servem para nada, mas tá lá, né? Então, todo mundo tem defeito, todo mundo tem problema, e vai entrar a nossa questão de decidir ficar com essa pessoa ou não. E é muito importante que essa escolha seja consciente, tá? Porque acontece muito da pessoa, eu vou casar, quem sabe ele muda, né? Quem sabe com o tempo. Esquece essa parte, né? A pessoa é o que ela é. Ela vai mudar se ela quiser, quando ela quiser e dentro do limite do que ela puder, tá? Então isso é muito importante, isso é fonte de muita sabotagem nos relacionamentos. Se você escolhe estar com a pessoa, você tem que escolher realmente estar com ela. A Rose está falando que tem muitas brigas, né, com o marido. Nesse caso das brigas, como terapeuta, eu vou estar buscando junto com a pessoa quais são os motivos comuns delas brigarem, tá? Deles brigarem, né? Quais os padrões que acontecem nas brigas, e aí a gente vai buscar as vidas passadas por trás disso, tanto da pessoa quanto do marido. É muito comum eu tratar casais, tá? E aí eu trato em separado, né? Trato a esposa e trato o marido, tá? É comum, né, nas regressões ir cruzando a história dos dois, tá? Para que cada um comece a buscar as próprias questões, tá? A Josiane está contando que ela não consegue ter um relacionamento, apesar da maioria das pessoas ser gente de alto valor e respeitada. Aí a gente estaria buscando o que te sabota, né? Tem algum mecanismo lá dentro teu que tem dificuldade em engatar o relacionamento e a gente estaria investigando qual, né? Qual dos 26 fatores. Perdi 2 filhos em prazo de 1, outro se matou por tantas perdas. Tá entrando a história, vou esperar entrar tudo. Aí o Fábio perguntou se o número de vidas a ser tratada representa o número de vidas que a pessoa teve. Não. Pode acontecer de você ter lá 150 vidas, mas tem 20 que são as mais negativas e que mais precisam de ajuda, tá? Porque as vidas também têm um fator efeito dominó, né? Se a gente trata um núcleo e esse núcleo se aplica ao resto
e o tratamento é bem feito e a pessoa faz a mudança energética que ela precisa, ela já pode estar harmonizando várias de uma vez, né? Então esse número varia bastante. A Dina está perguntando sobre formação. Muito bom. Eu e o Hugo damos curso, né, de terapia de vidas passadas e o Hugo está com matrícula aberta. A gente dá aula particular ou em dupla, tá? Porque a gente preza a qualidade da formação, então a gente gosta de dar bem individualizado. Aí é só falar com o Hugo. O nosso site é www.terapiadevidaspassadas.net. Você pode mandar um formulário por lá, ou o Hugo lá, tá no Facebook, ou falar comigo também. Né? O Hugo está organizando para começar agora no final do mês. O curso ele dura 11 módulos, são 8 teóricos por webcam, né, por ensino à distância, e 3 presenciais. E esses 3 presenciais podem ser feitos à distância também para quem é de longe. Tá? Aí a Miséria tá falando que ainda namorados eu descobri que os dois, quando criança, falaram em ter 8 filhos. Bom, quando criança é comum a gente ter lembranças aí da nossa programação encarnatória, mas nem sempre a programação encarnatória flui adequadamente, especialmente em relação à vida afetiva, porque tem o livre-arbítrio dos dois, né? Então pode acontecer da pessoa que teria sido programada para ficar com a gente não ficar, e aí vai para o plano B, plano C, plano D, né? O astral vai jogando de acordo com as possibilidades e o que é interessante para as pessoas envolvidas, né? Tem gente que brinca que já está no plano Z, né? Mas chega lá, né? Na verdade, vida afetiva é uma coisa que a gente tem muito que dar a cara também, né? Ir atrás, buscar, insistir, pesquisar pessoas com interesses em comum, né? Eu tenho até vários pacientes que se inscrevem em agência de relacionamento, tenta por internet. Eu e o Hugo mesmo fomos por Orkut, né? O extinto Orkut. Então tem essa coisa da gente buscar também, principalmente porque pode acontecer da pessoa ser de longe, né? Se não fosse o Orkut, eu e o Hugo dificilmente nos conheceríamos e construiríamos toda essa história bonita que a gente fez, né? Queridos, mais alguma dúvida? Fica o convite para vocês virem fazer terapia. Quem está em São Paulo vem no consultório, quem está de longe vem de longe. Só conversar comigo, a gente agenda. Tem o projeto de pagamento parcelado também para quem tiver qualquer dificuldade, tá? E o Fábio pergunta, depois que as vidas são tratadas, é possível ainda terem mais vidas a serem harmonizadas? Sim. Especialmente porque, por exemplo, pode acontecer da gente vem para terapia, trata o que está aflorado, e aí a gente conhece mais alguém ou passa por alguma situação na nossa vida, e os mentores aproveitam para já cuidar daquilo também. Né? Tem várias pessoas até que fizeram terapia comigo, e depois de um tempo volta e por outros motivos, né? Então isso acontece. A Tulipa está perguntando, ela perdeu 2 filhos, né, em prazo de 1 ano e separou do marido, por que ela teve que passar por tantas perdas? Normalmente as pessoas que passam por muitas perdas, elas têm que aprender a desapegar, né, das pessoas e a terem o próprio crescimento individual, tá? Eu trabalho com psicografia, Isso ela foi a amante do filho mais novo, ela sempre teve dificuldade de aceitar ele. Isso acontece muito, né? A gente vem aí com histórias, né? Com o filho, com o pai, com o irmão, e junta hoje para limpar as toxinas que ficaram dos relacionamentos, né? Então é legal sempre ter como mãe e filho fluir numa boa, tá? E por que tivemos um relacionamento amoroso, pode acontecer. Dentro. Então pode acontecer sim da gente estar reencontrando alguém. Antes do Hugo tem ex-namorados meus que eu já conhecia de passado também, tá? Então pode ser que a gente venha junto para resolver
alguma coisa que ficou pendente ou para seguir juntos de novo, tá? Afinal, o amor nunca morre, né? É pela eternidade, né? Como dizem os títulos do Ronaldo, tá bom? Gente, um super prazer receber vocês. Vieram 60 aqui, vamos ver quantos vão acessar o vídeo no YouTube, provavelmente muitos. Fica o convite também para vocês assistirem as palestras que já foram dadas, tá? Tem 26 palestras. Fiquei super feliz que eu vi que 33 mil pessoas já acessaram as palestras, 25 mil já baixaram os livros do Ronaldo, né? Isso é tudo muito legal, tá bom? Um beijo grande para vocês, até a próxima e aguardo vocês no consultório ou online para a gente fazer terapia, tá bom? Beijo grande!